paz de Cristo, o amor de Maria e o carinho de São José. Concluímos hoje a formação sobre escatologia com o segundo vídeo do livro Sonhos de São João Bosco, sobre o inferno. Abra o seu coração para tudo que vai ser dito aqui e, mais que isso, tente imaginar a cena daquilo que eu vou contar. E a primeira questão é: sonho, como já falamos, ou serão fenômenos místicos, visões místicas de São João Bosco? Você decide. Comecemos. Dom Bosco pensava ao longo do dia na péssima noite que iria passar. Leu até meia-noite, com o terror do que poderia vir. Para não dormir, colocou o travesseiro na parede para ficar sentado no leito, mas acabou dormindo, vencendo pelo cansaço. Viu o homem da noite anterior, que lhe disse para levantar-se e que o acompanhasse. Possivelmente nos diz no livro que seria o anjo da guarda de Dom Bosco. A aparição desse homem sempre lhe causava agitação, cansaço e terror. Dom Bosco roga que o deixe. Estava extenuado, gente, por causa de uma dor de dente, mas não houve jeito. Seguiu questionando para onde iriam. Dom Bosco viu um verdadeiro deserto, sem vegetação, sem nenhum ser vivo, com um aspecto desolador. Caminhava Dom Bosco com o ser à sua frente e, após uma longa caminhada, dizia a ele mesmo, Dom Bosco a ele mesmo: pobre dos meus dentes, pobre de mim com as pernas inchadas. De repente apareceu uma outra estrada, que ao contrário era bonita, larga, espaçosa e bem pavimentada. Eclesiásticos 21:11. Ouçam, irmãos, o caminho dos pecadores é pavimentada, é muito bem pavimentada, mas no final dele estão o inferno, as trevas, os castigos. Via Dom Bosco, nos dois lados do caminho, sebes, uma espécie de cerca viva, com flores e rosas. Mas, conforme prosseguiam, o caminho ia declinando e Dom Bosco descia com a velocidade do vento, avançando quase sem tocar no chão. E pensou como seria difícil retornar por causa do declínio, né, gente? E obteve a resposta de seu guia: o Senhor é onipotente, queres que vais. Quem te mostra aonde ir para a frente, te reconduzirá para a volta. Reconduzirá de volta. Continuavam descendo, quando Dom Bosco viu meninos, gente, de sua própria congregação, muitos outros que não conhecia. E enquanto observava, via ora um, ora outro caírem e serem arrastados por uma força invisível, rumo a uma terrível encosta, que depois ia dar, sabe onde? Numa fornalha. E Dom Bosco pergunta: o que faz cair esses jovens? Salmo 139, versículo 6. Estenderam cordas à maneira de rede, junto do caminho puseram tropeços. Aproximou-se e viu que os jovens eram colhidos, ouçam bem, irmãos, por laços. Uns eram agarrados, uns meninos, né?
eram agarrados pela cabeça por esses laços, outros pelo pescoço, pela cintura ou pelo braço, e imediatamente eram arrastados. Vendo que muitos continuavam a se enredar nesses laços, Dom Bosco pergunta: como é que tantos ficam atados? Quem os arrasta? A gente já está imaginando, né? O homem pede que Dom Bosco se aproxime. E Dom Bosco segura um dos laços, puxou-o, mas não conseguia ver onde terminava esse fio. Ao contrário, Dom Bosco era arrastado por ele, chegando à boca de uma caverna espantosa. E de lá saiu dela um grande monstro repugnante, que segurava um cabo, ouçam, a qual estava atado todos aqueles fios. Era ele que mal caía na rede, era imediatamente puxado por esse monstro, ou seja, esse monstro puxava cada um que se enredava nesse laço, nessa rede. Dom Bosco entendeu, possivelmente nós também, que este monstro era o próprio demônio, que estendia esses laços, suas ciladas. Nós não rezamos assim na oração de São Miguel Arcanjo, as ciladas do demônio são esses laços, para fazer com que os jovens caíssem no inferno. Isso é muito sério. Mas ouçam também, que importante que eu vou dizer agora. Um momento, por favor. Entre esses laços havia também facas. Para quê? Para cortar e romper os laços. Uma das facas representava, gente, a meditação. Outra faca, a leitura espiritual bem feita. Outra, a devoção a São José. Outra, olha que novidade, a São Luís Gonzaga. Eu nunca tinha ouvido falar em São Luís Gonzaga, até que meu marido foi trabalhar, né? E continua numa cidade em que o santo de devoção, o oráculo, é São Luís Gonzaga. Fiquei muito feliz de vê-lo como uma faca que pode ajudar a cortar este laço. Havia também, agora, gente, outro instrumento, 2 espadas. Podemos intuir, né, ou raciocinar que a espada é um instrumento mais poderoso de corte do que a faca. E são 2 espadas, a devoção ao Santíssimo Sacramento e a devoção à nossa amada Nossa Senhora. Havia também um outro instrumento. Sabe qual é? O martelo, que representa a confissão. Com essas armas, rompiam-se os laços ou se defendiam para não serem atados a eles, né? Acrescento eu, tudo que foi dito acima, as riquezas que a Igreja Católica tem e nos proporciona. Continuavam caminhando num caminho bordado de rosas, mas à medida que avançavam, iam se tornando essas rosas mais raras, ao passo que começavam a se fazer enormes espinhos. Não se viam mais as rosas e só enormes espinhos, de tal modo que só com grande dificuldade se podia andar em meio a esses espinhos.
Lembre-se, o caminho era sempre em declive e com isso se tornava cada vez mais horrível caminhar por ali, sem pavimentação, cheio de buracos, com degraus, pedras e rochas arredondadas. Era preciso retomar o fôlego e de tempos em tempos Dom Bosco caía e o guia lhe sustentava e o ajudava a se levantar. Não está sendo fácil essa caminhada de Dom Bosco, né, irmãos? Ofegante, Dom Bosco dizia: amigo, minhas pernas já não podem me sustentar. Estou tão esgotado que não me é possível prosseguir. O guia fez um sinal para que ele prosseguisse, mas o conduziu a um patamarzinho, é assim que está no livro, para que ele recobrasse as forças. Mas ao olhar o caminho que ainda haviam de percorrer, aturdido, Dom Bosco clamou para que voltassem para trás, pois imaginava como faria para voltar em costa acima. O guia era duro, gente. O guia ameaçou deixá-lo ali. E diante da ameaça, exclama em tom dolorido. Dom Bosco fala: senti como poderei voltar para trás ou continuar a viagem. E o guia mandou segui-lo. Continuavam descendo de forma que mal podia manter-se de pé, Dom Bosco. No fundo do precipício, que terminava num vale sombrio, apareceu um edifício imenso com uma porta altíssima fechada. No fundo do precipício, um calor intenso e uma fumaça esverdeada. Dom Bosco pergunta onde estavam. E o guia lhe diz: lê aquela porta. Pela inscrição saberás onde estamos. Vocês vão me perdoar a ousadia de falar em latim, mas eu quis ser estrito, né? Olhou e viu escrito: Urbi non est redemptio. E em português é onde não há redenção. Eu preciso realmente te dizer que lugar é esse onde não há redenção? Você já sabe, Dom Bosco também. Dom Bosco deu-se conta de que estavam na porta do inferno. O guia o levou a fazer o contorno das muralhas daquela horrível cidade. De espaço em espaço, a distância regular, via-se uma nova porta de bronze e todas tinham uma inscrição latina distinta, uma das anteriores. Nesta, Dom Bosco lê: afastai-vos, malditos, ide para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Lucas 3:9. Olha, gente, eu confesso a vocês, quantas vezes eu lendo, e eu estou fazendo um resumo, mas eu lendo todos os detalhes, a minha vontade era ficar fazendo o sinal da cruz. Percorreram um imenso barranco e se encontraram novamente diante daquela primeira porta. De repente, o guia entristeceu-se, fez sinal para que Dom Bosco se afastasse e observasse o que viria a acontecer. Dom Bosco viu, a uma grande distância, alguém que caía e, olhando seu rosto, gente, reconheceu nele um dos seus jovens, da sua ordem, né?
Tinha seus braços estendidos, olha que triste, buscando parar, mas não conseguia. Tropeçava nas pedras do caminho que lhe davam ainda mais impulso na queda. Dom Bosco, quase em desespero, pois queria socorrê-lo, mas não podia. Aquele jovem chocou-se com a porta de bronze, de modo que ela se abriu e a partir dela, 2, 10, 100, 1000 portas se abriram. Dom Bosco conseguiu ver no fundo muito distante como que a boca de um forno. E os jovens se precipitando, gente, naquela voragem. E as portas se fechavam imediatamente. Até vontade da gente dar uma pausa, né? Continuou Dom Bosco vendo. Viu ainda outros 3 jovens também de sua casa. Ouçam que como 3 pedras rolavam um após o outro. Tinham os braços abertos e urravam de terror. E como o jovem anterior, bateram na porta e sucessivamente o que havia acontecido com o jovem anterior. Outros mais continuavam caindo, gente. E todos, ouçam, todos tinham os seus próprios pecados escritos na sua fronte. Mas, calma. Foi explicado, porque Dom Bosco vendo seus jovens sendo, sugados por aquela força do mal, entrando no inferno, literalmente, no desespero de Dom Bosco e não poder fazer nada, o guia, ou como a gente entende que é o próprio anjo da guarda, explica que esse era o estado atual das almas, mas que essas almas ainda estavam no seu corpo, ou seja, eram pessoas vivas, mas que suas almas estavam naquele estado, mas que ainda tinham tempo de reverter. Só que a questão é, se aquelas pessoas morressem com as almas naquele estado, era aquele fim que elas teriam. Era para aquele lugar que elas iriam. Dom Bosco clama se não haveria remédio para esses desgraçados. Gente, aqui desgraçados não é um xingamento. Ele está querendo dizer aquele que perdeu a graça de Deus, porque quem vai para o inferno perdeu a graça de Deus, se excluiu do amor de Deus. E o guia lhe responde: eles têm superiores que lhe obedeçam, têm um regulamento que o observem, têm os sacramentos que os frequentem. A resposta do guia para os meninos de Dom Bosco, mas serve para que a gente possa ter uma noção, serve para nós também. Quando surge um novo grupo de jovens que se precipitam, as portas ficaram abertas por um instante e o guia lhe disse, o que o guia disse para Dom Bosco: entra tu também. Dom Bosco retrocedeu horrorizado, mas o guia pergunta: queres ir só ou acompanhado? Ou seja, não deu opção dele não ir, né? Queres ir só ou acompanhado? Primeiro, claro, ele queria ir acompanhado, mas depois Dom Bosco, cheio de coragem, pensou: só pode ir para o inferno quem já foi julgado e eu ainda não fui. Mas o guia o acompanhou. Gente, nesse interior, eles viram várias portas ameaçadoras e um horrível pórtico com a inscrição: os ímpios irão para o fogo do inferno.
os ímpios irão para o fogo do inferno. E leu ainda outras horríveis inscrições. Chegaram a um pátio e o guia informou, vocês estão entendendo que é dentro desse castelo, né? Que Dom Bosco, ou seja, dentro do próprio inferno que Dom Bosco consegue visualizar, estar. Chegaram a um pátio e o guia o informou que a partir dali não poderia mais ter um companheiro. Dom Bosco teria que ir só. Entrando naquela portinha, apareceu-lhe uma caverna cheia de fogo, mas não como o fogo que vemos na terra, não. Isso ele diz, não diz que fogo seria, mas é para dissociar dessa ideia do fogo terreno. E com um interior incandescente. Enquanto olhava tudo, viu gente cair com fúria. Um jovem que, ao se precipitar ao fogo, tornava-se incandescente, como toda aquela caverna. Muito triste o que eu vou ler agora. Ressoando o eco de sua voz agoniada, o que aconteceu com os outros mais. Gente, ouçam ainda. Dom Bosco viu algo. Cada um caía de modo diferente, de pé, suspenso, com uma mão no ar, com o pé suspenso e de formas variadas. E lembrou-se da palavra de Deus, da Bíblia, Eclesiastes 11:3. Onde cair a árvore, ficará. Ou, traduzindo, como se cai no inferno, assim se estará eternamente. Isso é muito duro. Aproximando-se da caverna, mais um pouco, gente, desculpa eu estar rindo, mas eu fiquei tentando escolher o que era mais duro, o que era mais difícil. Conforme eu ia, ai meu Deus do céu, eu acho que isso é pior que eu li antes, isso é pior. Aí agora, essa parte que eu vou ler, para mim, essa é a pior. Você vai ter a sua própria opinião. Aproximando-se da caverna mais um pouco, observou, gente, que o teto da caverna se tornava transparente. Essa caverna incandescente, o seu teto se tornava transparente. Não sei se vocês imaginam, enquanto eu estou falando, o que significava esse teto transparente. É que através dele, as pessoas que estavam nessa caverna viam um pedaço do céu e as radiantes figuras de seus companheiros que lá estavam. Isso é duro, não é? Acho que de tudo que eu li, como eu disse, que eu ia me chocando com cada imagem que Dom Bosco ia tendo. Mas essa de você estar no fogo do inferno, você ter a visão daqueles que alcançaram a glória, isso deve ser muito duro. Podemos ficar chocados, irmãos, mas o guia lembrou e nos lembra que ainda dá tempo. Aquelas pessoas não estavam literalmente no inferno, era a alma daquelas pessoas que se encontravam naquele estado. Mas se elas morressem daquela forma, é o que acontece com a gente. Se a gente morre de uma forma ruim, este será o nosso fim. Ainda dá tempo, nos lembra o guia. E que a bondade de Deus e sua onipotência ouçam, emprega 1000 meios para chamar a penitência e nos salvar dessa terrível morte.
Deus não quer que seus filhos amados se percam. Deus não quer que nenhum dos seus filhos amados vá para o inferno. Nos admoesta ainda o guia. Averte, que significa mudar de vida, mudar de vida. E ele ainda nos alerta, não descuidar da oração, não descuidar da obediência a Deus, não descuidar da frequência e da obediência à igreja. A igreja nos conduzirá, já falei isso inúmeras vezes, ao reino da glória. E se não bastasse, pensamos que acabou, né? Lá com a história do teto de vidro. Não. O guia diz a Dom Bosco: agora que vistes os tormentos dos outros, é preciso que tu também experimentes o inferno. Não, eu tô rindo, gente, é óbvio que não é da situação, porque eu fico me colocando no quem sou eu, né, gente? Me colocando no lugar de Dom Bosco. Não, gritou horrorizado. Não temas, lhe diz o guia. É só experimentar. Toca na muralha, sendo agarrado pelo braço. No toque da muralha, ou seja, Dom Bosco, que eu fiz um resumo, ele já não está mais naquela caverna, ele já está do lado de fora. Toca na muralha, ele é agarrado pelo guia para que ele faça isso. Neste toque, Dom Bosco sentiu uma queimadura tão intensa, tão dolorosa, que deu um forte grito. E finalmente acordou. Olha os sinais. Quando amanheceu, Dom Bosco viu que sua mão estava realmente inchada, com a pele da palma da mão se desprendendo. E aí, já concluindo, faço minhas as palavras de Dom Bosco. Tende em consideração que contei essas coisas com todo o seu terror, não para assustá-los. Sabemos que o Senhor falou do inferno, gente, por meio de figuras. Porque se tivesse descrito como o inferno é, nós não teríamos entendido. Então, você quer saber como é o inferno que a igreja nos ensina? Se você não assistiu, vá ao nosso vídeo, a partir da palavra de Deus e do catecismo, a explicação sobre o inferno. Bastante duro, né? Quando eu disse que são coisas assustadoras assim, eu acho que eu não exagerei, não é? Muitas revelações, né? Dom Bosco teve, e a gente tem que parar e pensar que se não é literal, são figuras de linguagem, uma coisa é verdade: a dor e o sofrimento de passar a eternidade afastado da visão beatífica. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado desses 6 vídeos, né, sobre escatologia, 4 de formação e esses 2 últimos a partir do livro, né, de Dom Bosco. Agradeço muito, todos que estão aqui, mas principalmente aquelas pessoas fiéis, né, que seguiram todos os 4 vídeos. Se você não fez, eu te peço que faça, porque é aprendizado. E eu queria, por uma questão de logística para as gravações, eu queria, vou falar isso no Instagram, mas combinar com vocês que eu vou trocar a data da postagem. Não será mais às terças-feiras, e sim às quartas-feiras. Então, vamos migrar de terça para quarta a partir daqui.
Semana que vem não farei vídeo, porque eu vou estimular as pessoas através do Instagram, as pessoas que não assistiram esta formação, que vão ao YouTube, que venham ao YouTube, né? Para assim assistir, para assim fazê-lo. Então eu vou pular semana que vem para fazer essa motivação, tá bem? E eu queria pedir, né, nessa semana que a gente não terá, vamos dar 2 semanas, eu queria pedir uma ajuda de vocês. Que vocês colocassem, vou pedir isso também no Instagram, que vocês dessem sugestões de temas para eu trabalhar. Porque às vezes eu não estou pensando em determinado tema e é de interesse comum, e aí eu ponho à frente daquilo que eu já tinha programado. Por exemplo, de todos os 40 vídeos com esse que eu gravei, o que mais foi os 2 primeiros, óbvio, né, para as pessoas conhecerem, e depois o mais visto, o mais curtido foi de confissão. Então, eu fiz, porque era tempo litúrgico, Semana Santa, mas foi um vídeo de muita aceitação, ou seja, as pessoas estavam sedentas por aquele conteúdo. Me ajude com sugestões, tá bem? Então, mudamos para quarta-feira, não teremos vídeo semana que vem, peço sugestões de temas, mas como eu já havia dito, no mês de setembro, acho que mais para o final, porque eu ainda estou me preparando, nós vamos falar sobre as cartas de São Paulo, tá bem? Então já é um tema que eu vou desenvolver, para a gente trazer à tona aqui esse personagem riquíssimo, maravilhoso, importantíssimo para a religião católica, tá bem? Então é isso. Agradeço demais. Ah, já estou preparando uma formação para dezembro, mas como já tem muitos avisos hoje, eu não vou falar não, tá bem? Eu agradeço demais. Por favor, aquela coisinha chata de todo youtuber, curta, compartilhem. Eu estou fazendo esse clamor, mas eu não estou recebendo muita resposta não. Aí eu fico pensando, será porque as pessoas não estão gostando? É uma coisa que deixa a gente confuso, confusa no meu caso, tá bom? Então, agradeço muito e vamos interagindo por aqui. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Mônica e Santo Agostinho, abençoe-nos o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até então, a próxima, sem ser semana que vem, a outra quarta-feira. Deus abençoe. Muito obrigada.